Olá, pessoal! Bem-vindos ao Cat Artes! Hoje o Cat Artes apresenta para vocês um pequeno resumo da arte grega e espero que vocês gostem. A arte grega volta-se para o gozo da vida presente. Os gregos, ou helenos, como eles preferiam se designasse, eram mais do que um povo homogêneo, uma série de tribos que tinha em comum a língua, os principais deuses e a noção de quem descendiam de antepassado em comum. Nessa civilização predomina o racionalismo, o amor pela beleza estendida como a suprema harmonia das coisas, o interesse pelo homem, essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas. Ali nasce a democracia, o governo do povo. A mitologia cria um conceito religioso, pois os gregos não possuem um conceito científico das suas origens, então usa sua criatividade. Os deuses possuem as qualidades e os defeitos humanos. Contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações na sua constante busca da perfeição. O artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que predomina o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Tudo isso provoca consequências fundamentais na história da arte, que determina a sobrevivência de muitos conceitos e formas desde então até hoje. As colunas gregas, elas têm 3 ordens, que é dórico, jônico e coríntio, e também tem 3 significados, que no dórico é o tempo da rigidez, né? Que era as esculturas mais rígidas. No jônico era o momento do movimento, e o coríntio é onde trabalha as emoções. Na ordem dórica, era simples e maciça, o fuste da coluna era monolítico e grosso. O capitel era uma almofada de pedra, nascida do sentido do povo grego. Nela se expressa o pensamento, sendo a mais antiga das ordens arquitetônicas grega. A ordem dórica, por sua simplicidade e severidade, empresta uma ideia de solidez e imponência. A ordem jônica representava a graça e o feminino. A coluna apresentava fuste mais delgado e não se firmava diretamente sobre o estilobata, mas sobre uma base decorada. O capitel era formado por 2 espirais unidas por 2 curvas. A ordem dórica traduz a forma do homem e a ordem jônica traduz a forma da mulher. A ordem coríntios. O capitel era formado com folhas de acanto e 4 espirais simétricas, muito usado no lugar do capitel jônico, de um modo a variar e enriquecer aquela ordem. Sugere luxo e ostentação. Na arquitetura grega, se desenvolveu a partir do século VIII a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, dórico e o coríntio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármores, madeiras e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia simétrica e o uso de cálculos e proporções da matemática.
Observando essa imagem aí do templo, você vê que a coluna que estamos mostrando é do templo dórico, que é a coluna dórica em Atenas. Importante notar que a arquitetura grega era, sobretudo, de caráter público, ou seja, as construções e os edifícios públicos eram feitos para contemplar diversos eventos políticos, sociais, econômicos e religiosos. Por sua vez, as habitações eram simples e destituídas de grandes requintes. Características. As principais características da arquitetura grega são caráter público, conceito de belo, monumentalidade, perspectiva e proporcionalidade, simetria, harmonia, equilíbrio e rigor das formas, presença de colunas e pórticos. A arquitetura grega se desenvolveu durante vários séculos, sendo didaticamente dividida em 3 fases ou períodos: períodos arcaicos, período clássico, período helenístico. Que o período arcaico, fase inicial de desenvolvimento da arquitetura grega entre os séculos 8 a.C. e o século 5 a.C. Período clássico, fase do apogeu da arte grega, no geral, que ocorreu entre o século 5 a.C. e 4 a.C. Período helenístico, período de decadência e transformação no campo das artes, através da influência de diversas culturas que ocorreu entre o século 3 a.C. e até o início da era cristã. E para vocês perceber mais um pouco que esse período também está relacionado àquelas colunas. Exemplo, período arcaico, podemos citar o período da ordem dórica. Período clássico, jônica. Período helenístico, de Coríntios. Essas são as formando os estilos daquelas colunas. As pinturas gregas. Na pintura grega, encontra-se na arte da cerâmica. Os vasos gregos também são conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para ornamentação. As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cena da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras foi Ezequias. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que era destinado. Tipos de cerâmica: ânfora, vasilha em forma de coração, com um gargalo largo, ornado com 2 asas. Hidra, derivado de hidro, água, tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e as 2 para levantar. Cratera, tinha boca muito larga, com um corpo em um formato de um sino invertido, servia para misturar a água com o vinho. Os gregos nunca bebiam vinho puro. A escultura grega foi uma das importantes manifestações artísticas do mundo grego e que influenciou diversas civilizações posteriores. Para a composição das obras, os principais materiais utilizados eram mármore, bronze, pedra, madeira e terracota. Elas foram primordiais para o cumprimento de ordens religiosas, políticas e ornamentais, as quais representavam e glorificam, sobretudo, deuses, heróis, musas e atletas. As características principais da escultura grega são busca da beleza física, representação do corpo humano, naturalismo e idealismo das formas, movimentos e detalhes,
volumes e simetria, perspectivas e proporcionalidades, temas mitológicos. Quando observamos essa escultura de Laocoonte, trata-se de um dos mitos que mostra a hedionda crueldade proporcionada pelos deuses olímpicos aos mortais, o que era bem comum às mitologias gregas e latinas. A dor lacinante dos três personagens postados no degrau de um altar e representada através da expressão dos rostos e da tensão física dos corpos na tentativa de libertar-se da constrição das duas serpentes, o que deixa em realce a musculatura, sobretudo a do pai e a do filho mais velho. O modo como o músculo do tronco e dos braços representa a ideia de esforço e sofrimento na luta desesperada. A expressão de dor vista no rosto do sacerdote, as contorções inúteis dos dois moços e o modo como toda essa agitação foi criada, tudo isso contribuiu para que essa obra fosse tão impressionante. O teatro grego foi um dos mais importantes elementos da cultura grega. Surgiu através das festividades realizadas ao deus Dionísio, divindade das festas, fertilidade e do vinho. Era um dos mais célebres acontecimentos que fazia parte da vida social da Grécia Antiga. Era encenados durante o dia inteiro e os gêneros desenvolvidos foram a tragédia e a comédia. O Cat Art vai ficando por aqui. Obrigada pela sua participação, por assistir o nosso pequeno resumo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.